Olá, companheiros, graças a Deus, mais uma vez estou desejando essa rica oportunidade de nos expressar de uma maneira tão interessante, ou seja, quantas vezes esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, que ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Romanos capítulo de número 8, verso 35. Paulo apresenta uns personagens ali muito interessantes, até porque são os personagens da época dele que apresentaram motivos legais de uma rejeição de um compromisso. E na situação que nós sobrevivemos os dias atuais, encontramos a mesma palavra dele, com os mesmos significados, mas não com as mesmas situações. O apóstolo, ele abordou claramente, com toda a evidência, os personagens muito complicados. Na sua época, no seu cotidiano, em que ele pergunta o que nos separará, ou poderíamos dizer o que nos separaria, em uma origem tradicional. O que nos separaria do amor de Cristo? Nos separará, no verbo presente, a condições de local que ele está vivendo, e dentro dessa vivência tinha uma grande responsabilidade até para poder chegar a tal conteúdo. Aí você já ouviu várias gente dizer, nada me separa do amor de Cristo. Mas as partes apresentadas pelo apóstolo no mesmo versículo, no capítulo 8, verso 35, sugestiona. São presenças que alimentam uma sugestão, uma sugesta muito intimidadora. E não seria radical da minha parte, apresentar elas de uma maneira com o meu haver, com a minha expectativa, e não com a expectativa do que eu ouço, porque as expectativas têm falhado. 90% daqueles que disseram nada me separa do amor de Cristo não tem a mínima noção de quem falou e de quem transportou a essência nas falas da atualidade. Deixa eu te contar uma coisa. Aquele filme Paixão de Cristo é interessante, na versão do Mel Gibson. É uma versão muito original, diante daquilo que nós estamos lendo na expressão do profeta Isaías. Porque Isaías disse que ele foi moído e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, parece que não é muito bom. É muito fácil de interpretar a expressão moído pelas nossas transgressões. Parece que entender o sacrifício de Jesus da época é ignorar a expressão que Paulo diz, nem a morte separaria ele. O mais interessante de Paulo, que ele apresenta os elementos, os personagens, desconfortador. Ele fala a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a altura, a espada. Paulo, ele apresenta alguns elementos que são da época dele, a época da tortura, da perseguição, as armas utilizadas naquela época. As perseguições daquela época não é a perseguição que hoje vivemos. E preste atenção, as perseguições dos apóstolos não estão relacionadas, porque Paulo, quando se relacionou aos irmãos, ele disse que vivia entre os falsos irmãos. Mas ele aí não está dizendo isso. Ou seja, isso não seria um problema para ele colocar no meio desses personagens que ele citou aí. Você pode ver o texto, eu vou colocar do ladinho, para que você veja com clareza só os personagens citados pelo apóstolo.
é doloroso. É doloroso imaginar essa possibilidade de entender isso. Nem altura. Poxa, que altura seria essa? Seria hoje para nós os status, a altivez, o poder? O que seria hoje? Mas para ele, o que seria? Porque a perseguição de ontem era uma perseguição incrível, não de ontem. Não, de ontem. Não é ontem, na terça-feira, na segunda-feira, hoje. Mas eu pergunto para você, o que é isso que Paulo, e quantas pessoas hoje que eu olho, falou bem, mas não conseguiu o seu êxito? Mas eu queria que você prestasse atenção, porque perseguição qualquer uma tem levado muitos a um desprazer, um desconforto. Claro, é evidente que, falando sobre esse ponto de vista, qualquer perseguição é incômodo. É um incômodo terrível. Mas quando Paulo disse, ele pergunta do que poderia se separar. Paulo não estava se referindo a um crente qualquer. Paulo estava dizendo aos irmãos da época que estavam vivendo experiência, embora que crianças, homens e mulheres daquela época já tinham noção do que era a perseguição, porque eles eram criados no meio da perseguição. É que nem um modelito chamado ética. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa sobre ética e descobri que a ética, nem todas as vezes ela está na questão de um procedimento honesto e sincero. Às vezes a ética, ela está também defendendo uma liturgia de pilantra, de sem vergonha, de pessoas de péssimo caráter. Existe história que contaram para você, existe história que você não sabe. E por você não saber das histórias, você vai depender que alguém lhe conte. E até enquanto você não tem coragem de buscar a verdade, porque conhecendo a verdade te liberta. Aí você vai descobrir que te contaram mentira todo o tempo. Então preste bem atenção nessa mensagem que acabou de ouvir e analise o que te separa do amor de Cristo. De fato. Aí tu me diz alguma coisa. Deixa aí no rodapé. Você que está com a gente aqui nesse canal do YouTube, dificilmente você vê uma mensagem direta desse ponto de vista, mas quero convidar a você a participar, estar comigo. Viu? Olha, clica o sininho, tem um sininho, você clica, dá um ok, clica no sininho, e tudo quanto é coisa que a gente colocar na internet, você vai saber. O que você quiser ouvir, você ouve, o que você quiser assistir, assiste, o que você não quiser, ignore, mas esteja lá no escrito. Será uma grande bênção ter você como um dos nossos aliados. Em Cristo Jesus, hein? Tchau.